Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Desde 1998, 11 de abril, foi instituído o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais para conhecer essa doença que atinge principalmente homens com mais de 60 anos de idade. Nós vamos receber aqui, e eu já agradeço desde já, a sua presença, Dr. Alexandre Taborda, o senhor que é neurologista, que está desde 97 atuando aqui em Botucatu nessa área e vai nos conduzir nessa viagem para entender um pouquinho melhor o que é afinal essa doença de Parkinson. O Parkinson, eu li que atinge 1% da população mundial, cerca de 200 mil brasileiros são afetados pela doença. O que é que a ciência, a medicina define como Parkinson? Muito obrigado pelo convite, Adriana. Muito obrigado a você, telespectador, pela oportunidade de estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre essa condição de saúde que é tão importante, que acomete muitas pessoas. A doença de Parkinson, ela é uma condição que começou a ser descrita no início dos anos 1800 por um pesquisador médico, farmacêutico, chamado James Parkinson, um inglês, e ele descreveu pela primeira vez os sintomas do que posteriormente passou a ser chamado como doença de Parkinson em homenagem ao pesquisador. A princípio, a doença era chamada de paralisia agitante, porque ela trazia sintomas motores. Então, a doença de Parkinson é uma doença neurológica, ou seja, ela ataca o sistema nervoso das pessoas, mais especificamente o cérebro, e ela provoca um descontrole dos movimentos finos do nosso corpo. O que seriam os movimentos finos? Dá um exemplo assim prático. O controle, por exemplo, da estabilidade do equilíbrio ou de eu conseguir pegar com delicadeza um determinado objeto. Então, quando eu sou acometido pelo problema, eu posso ter alguns sintomas, como a rigidez da musculatura ou os tremores. E essa doença, ela é uma doença definida como sendo crônica, ou seja, a partir do momento que ela se inicia, ela tem um curso que vai durar por toda a vida daquele indivíduo. Eu falei no começo que ela afeta principalmente homens com mais de 60 anos de idade. É isso mesmo? Tem alguma proporção? Existem casos também mais raros? Acomete também as mulheres, mas principalmente os homens. Né? Existe uma proporção bem maior de homens que são acometidos, principalmente após os 60 anos de idade, mas existem aqueles casos que acontecem muito antes disso. Existe uma forma, felizmente muito rara, que é o Parkinson juvenil, que acomete as pessoas a partir da faixa dos 20 anos de idade, por exemplo. Certo. Quais as causas da doença, doutor? Tem definidas? É multifatorial? Olha, normalmente não tem uma causa que fique totalmente definida, como este fator desencadeia. Realmente parece que são múltiplos fatores que acontecendo, talvez de forma simultânea, que dão início para esse processo. O que se conhece bem é que, além de crônica, como eu tinha comentado, essa doença ela é progressiva, ou seja, a partir do início do quadro, lentamente os sintomas vão piorando caso não seja instituído um tratamento. E ela é degenerativa, ou seja, existe uma determinada região do sistema nervoso que começa a deixar de produzir uma determinada substância que é a grande responsável por estabilizar os movimentos. Essa substância se chama dopamina. Então, a partir do momento que a doença acomete o indivíduo e ele deixa de produzir a dopamina, iniciam-se os sintomas. Mas a causa que faz isso acontecer em uma pessoa e não acontecer em outra... Não existe a causa definida. Mas se conhecem, além da idade ou além da maior prevalência no sexo masculino, existem, por exemplo, isso no início dos estudos, se pensava muito que pudesse estar associado a alguns tipos de agrotóxicos. Essa teoria ainda existe. Né? Poderia estar associado a traumatismos repetidos de crânio. É bem conhecida a história dos pugilistas. Né? Muhammad Ali desenvolveu a doença depois de tanta luta e tanto traumatismo no crânio. Nosso né? Maguila Maguila também, né? Exatamente. Então, eu li
me preparando para a entrevista, eu li que tem alguns comportamentos, né, que seria isso, né, ser submetido a traumas. E também um grupo de risco para essa doença. Isso procede? Eu queria que o senhor detalhasse para a gente, assim, que fatores, que características da pessoa e que comportamentos da pessoa que podem apresentar um risco só para uma visão geral, assim. Eu sei que na medicina sim, não tem uma matemática sobre isso, né? Mas realmente não parece ter exatamente um grupo, mas é mais definido mesmo pela questão da idade ou pela a história familiar, talvez, né? Isso é muito questionável, se o quanto de história familiar estaria envolvido nesse processo. Eu me lembro bem que quando eu comecei pela primeira vez a ter contato com esse tipo de assunto, o mapeamento genético que existia sobre o conhecimento que se conhecia da parte genética era muito pequeno. E hoje já são mapeados inúmeros genes que têm relação com os sintomas. Então parece sim que a genética tem um fator determinante, mas não parece ser hereditário. Então isso inclusive é o que explica a grande variabilidade de sintomas, né? Tem gente que tem um determinado tipo de sintoma, outros diferentes, então... Vamos falar um pouquinho dos sintomas então, doutor? Né? De maneira geral, a gente sabe que a gente leigo, o mais frequente que a gente associa ao Parkinson são os tremores. Mas não é só isso, o Parkinson é mais que isso, né? Mais que isso, né? Por ser uma doença que acomete os movimentos, então existem vários problemas que envolvem os movimentos e que não somente a questão do tremor. O tremor, de fato, é o sintoma mais comum. Mas ele vai acometer, inicialmente, 7 em cada 10 pessoas. Inicialmente, o senhor diz quando a doença começa a se manifestar. Porque o sintoma mais comum é a presença do tremor. Mas, por exemplo, tem pessoas que absolutamente não tremem. O quadro não se inicia com tremores, né? Além dos tremores, né, eu acho que é importante falar um pouquinho da característica, porque isso gera muita dúvida para as pessoas. Então as pessoas às vezes procuram o serviço médico falando, olha, eu estou com um tremor. Esse tremor é a doença de Parkinson? Ele pode ser o início disso? Então o tremor na doença de Parkinson, ele tem algumas características próprias dele que te fazem pensar na possibilidade do diagnóstico. A primeira delas é que ele é um tremor lateralizado, ou seja, o tremor não vai começar dos dois braços ao mesmo tempo. Ele começa de um lado só, né? É um tremor que ele é bastante amplo, ou seja, ele é muito visível, ele é muito amplo. Ele é lento, né? A frequência dele é baixa. E ele é um tremor que aparece basicamente ao repouso. Então, quando o braço está parado, é que o tremor aparece. Quando o indivíduo vai, por exemplo, pegar um objeto como um talher, um copo, o tremor, pelo menos nas fases iniciais, ele tende a desaparecer. Então eu tremo e eu vou pegar um objeto e ele desaparece. Outra coisa muito importante, se eu prestar atenção para o membro e forçar para ele para de tremer. Mas a hora que eu me distraio novamente, o tremor volta. Essa é uma característica muito importante do tremor, que só aí a gente já define. Olha, não tem características de Parkinson e o paciente fica mais aliviado com essa informação. Um outro um outro sintoma motor muito importante, e é interessante lembrar disso, são 4 os sintomas chamados cardeais ou principais, né? Os tremores, com essas características que eu estava lembrando, a rigidez da musculatura, que normalmente acomete o mesmo lado do tremor, que é o esperado. A rigidez, ela transforma o membro, o braço, em mais plástico, é difícil a movimentação. E isso acaba gerando o terceiro sintoma, que é a chamada acinesia ou lentidão do movimento. Então eu tenho o sintoma e eu quero fazer uma determinada ação. Eu quero levar o meu braço para pegar uma caneta que está ali na frente. Eu faço o movimento completo, só que eu faço isso de forma muito mais lenta, demora para fazer. E a pessoa tem que pensar, é como se ela tivesse que pensar e falar, olha, vou fazer isso, não dá para fazer no automático, como a gente faz. Não é tão automático, né? E o quarto sintoma principal, né, além desses 3, o tremor, a rigidez e a lentidão de movimento, é um sintoma que aparece mais tardiamente, que se chama instabilidade de postura ou do equilíbrio, que é o que normalmente leva a pessoa a ter quedas, enfim, e podendo se machucar, inclusive, tendo dificuldade por caminhar para a marcha. Além destes sintomas motores chamados principais ou maiores, existem outros menos
os chamados menores, né, que acabam acontecendo. Então, por exemplo, é muito comum. A gente olha para o rosto, então muitas vezes o diagnóstico está feito quando o paciente está entrando no consultório. O rosto fica com menos mímica, ele fica mais, com menos expressividade. A frequência de piscamento, a velocidade de piscamento diminui, o tom da fala diminui, a pessoa fala baixinho, é difícil de escutar, você tem que chegar mais perto, né? A pessoa pode ter engasgos. São esses outros sintomas motores. Então, que a família também pode perceber, muitas vezes vem com a indicação já da família, que percebeu alguma coisa, chega ao consultório do especialista, no caso, né, o neurologista, é sempre o neurologista que faz o diagnóstico? Não necessariamente, os clínicos também, né, fazem o diagnóstico. Pode ser feito por um clínico? Pode ser feito pelo clínico. Pelo menos o inicial. Tem algum outro tipo de exame que é feito, além da... Não tem. Olha, o diagnóstico ele é clínico, ou seja, ele é somente baseado na característica de como se apresenta o problema. Podem ser feitos outros exames? Sim, eu precisaria, talvez, em algumas situações, descartar outras possibilidades. Então, aí é necessário, talvez, fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética do crânio, mas para descartar, por exemplo, poxa, será que aquele indivíduo também teve um AVC, uma isquemia que possa ter comprometido uma área que traz esse tipo de problema, né? Então, isso não é comum, mas muitas vezes é necessário que se façam alguns outros exames. E o diagnóstico, em uma consulta já dá para fechar ou o paciente tem que começar um acompanhamento até vocês conseguirem ter mesmo essa leitura mais correta? Essa pergunta é muito interessante, Adriana, pelo seguinte, o diagnóstico ele é feito em níveis, porque muitas vezes o paciente ele procura no início do quadro, né? Quando o quadro já é mais completo, não tem muita dúvida. Mas muitas vezes a pessoa vem e apresenta um tremor. Olha, esse tremor realmente pode ser um tremor parkinsoniano. Mas ele não tem outro sintoma. Não tem alteração da fala ou da mímica, não tem alteração de rigidez, enfim. Então eu digo que esse paciente tem um diagnóstico de Parkinson possível. Possível. Se ele já me traz 2 sintomas, eu digo que é um diagnóstico provável. E se tiver assim, um quadro mais completo, com sintomas menores ou 3 sintomas grandes, é Parkinson definido como doença. E a curiosidade aí é a seguinte, muitas vezes o paciente chega com esses sintomas, poucos sintomas, e se nada for feito, nenhuma conduta for tomada, entre eu suspeitar de uma doença de Parkinson possível e eu fechar o diagnóstico clínico para o problema, podem se passar em torno de 5 anos. E nesse intervalo de tempo a pessoa fica sofrendo, tendo sintomas, ou como o problema é progressivo, vai piorando. Poxa, o médico achou que não era nada, eu estou piorando, o que está acontecendo? Então, quando há uma suspeita, né, o médico normalmente ele faz o quê? Ele entra com um tratamento que se chama teste terapêutico. Ele entra com uma substância muito parecida com aquela que está faltando, que é a dopamina, e aí observa, entra com doses baixinhas e vê, olha, houve alguma melhora? Houve. Então, provavelmente a gente está certo, o problema é aquele e o restante é ajuste de dose para poder ter uma melhora. Então, aí essa melhora que o senhor diz é a não evolução da doença, é poder ter qualidade de vida, e esse diagnóstico, então, tem que ser o mais precoce possível para que o paciente não chegue evolua, a desenvolver... Porque a doença é evolutiva, se nada for feito. Então, quanto mais precocemente é melhor. E muitas vezes, assim, ou na maioria das vezes, né, é uma doença que ela não é considerada como tendo cura. A medicina ela evolui em saltos, então eu falo isso hoje, amanhã pode aparecer uma cura, mas até o momento não se conhece uma cura para o problema. Mas a doença, a exemplo de outras, como a epilepsia, ou hipertensão, ou diabetes, ela tem controle, ela pode ser controlada. E os sintomas podem ser, né, principalmente na fase mais inicial, revertidos. A pessoa chega com sintoma e ela sai, depois de poucas semanas, muito bem, sem tremor ou sem rigidez, por conta do uso da medicação. Agora me veio uma coisa aqui, doutor, a gente sabe historicamente que o homem tem uma resistência maior do que a mulher para buscar o tratamento médico, para fazer a prevenção, o diagnóstico, né? Isso é histórico, não sei se só no nosso país, mas aqui é assim, né? Isso é um alerta também para os homens, porque se acomete mais os homens de uma faixa etária mais avançada também, que também é mais resistente, tende a ser mais resistente a procurar um médico. Então, que conselho que o senhor poderia dar para quem está nos assistindo, para as mulheres, para as filhas, né, para quem está cuidando de um homem, né, que leve
ou que preste atenção, ou que leve para buscar essa ajuda logo no início, Sim, que busque por informações, porque quanto mais cedo o problema for diagnosticado, melhor a resposta, né? Então a gente acaba tendo uma melhoria de qualidade de vida, que é o que se busca. A gente sabe, olha, cura não tem, mas qualidade de vida é possível de se obter com tratamento, que não é só medicamentoso. O senhor poderia falar um pouquinho então do tratamento? Sim, a base do tratamento é feito com medicamentos, né? Então o medicamento principal, ele é uma substância que praticamente ela imita aquela dopamina que o cérebro deixou de produzir ou vem deixando de produzir. Então aí o principal representante disso chama-se levodopa, que é uma medicação bastante corrente, há décadas no mercado, e que em parte ela substitui essa dopamina. Por que eu digo em parte? Porque ela não é exatamente igual. Então, com o passar do tempo, ela pode deixar de ter a função que tinha no começo. E isso era um grande drama no início do tratamento, porque as pessoas não tinham a dose exata do que precisavam de remédio. E aí iam tomando sem controle, andavam com a cartelinha do remédio no bolso, e aí o que acontecia? Tomava-se o remédio sem controle, e aí começavam a aparecer os problemas relacionados ao excesso de dose. O principal deles é a não resposta mais sobre o uso do remédio. Isso costumava aparecer em torno de 5, 7 anos depois, já não tinha mais o que fazer. Então, felizmente, ao longo do tempo, foram surgindo outras alternativas que, associadas a essa levodopa, foram aumentando a vida útil do medicamento. Hoje usam-se doses bastante pequenas da levodopa com ótimos resultados, porque normalmente existe algum outro remédio usado em conjunto que vai acabar por ajudar, né? Então, a base medicamentosa, assim dizendo, é a dopamina, que a gente precisa introduzir. Bom, ela funciona todas as vezes? Não, existem pacientes que simplesmente eles são chamados os maus respondedores à dopamina, não responde. Aí você tem outras alternativas, felizmente, né? Há aproximadamente uns 20 anos começaram a surgir outros medicamentos, tão bons quanto, que passaram a ser utilizados com esse mesmo intuito de trazer a melhora. Terapias complementares? Além da questão do medicamento, existe a cirurgia. A questão da cirurgia ela é um pouquinho mais delicada porque assim, ela não se aplica a todos os casos. Os pacientes têm que ser selecionados por uma série de motivos. Às vezes tem um problema cardíaco, não dá para fazer, ou enfim, né? O tratamento ele ainda não é financiado plenamente pelo Sistema Único de Saúde, então os equipamentos, os eletrodos que têm que ser implantados no sistema nervoso, eles custam extremamente caro, então ele é de um acesso muito restrito à população por conta de custo, basicamente. Mas são alternativas, né? Então são feitas a implantação de eletrodos no sistema nervoso que melhoram o sintoma de tremor ou até eliminam, e muitas vezes, né, por alguns anos elimina, pode até ser que volte um pouco ao longo do tempo. A rigidez também pode melhorar com o uso, com a realização da cirurgia. E o que eu acho que, como isso tem pouco acesso, né, o que eu acho que é mais importante, talvez até do que a própria medicação ou caminha lado a lado, são as terapias complementares. Isso tem uma importância fundamental, porque você consegue melhorar muito, muito a qualidade de vida, porque não é só remédio, sempre tem alguma outra alternativa. Então eu vou te dar um exemplo. Fisioterapia. Importantíssima. A fisioterapia tem que ser feita por quê? Porque relaxa a musculatura, ajuda a melhorar os tremores, coloca aquele paciente que tende a ficar mais rígido, mais travado, que se a gente deixar ele vai ficar sentado o dia todo, a gente põe a pessoa para andar, melhora a qualidade de movimentos, né? Melhora a força muscular, diminui o risco de quedas, diminui o risco de ter fraturas, que é uma complicação importante, né? Outra coisa muito importante, fono. Alguns pacientes eles desenvolvem ao longo do tempo uma grande dificuldade para falar, seja para soltar a voz, seja para articular a fala, ou mesmo para deglutir, para engolir o alimento, engasgos. Então a fono, muito importante, muito importante. Doutor, e aqui em Botucatu as pessoas têm acesso a isso na rede pública de saúde? Tem. É fácil esse acesso? Às vezes não tão fácil em todos os aspectos, mas acho que a nossa rede pública tem bastante qualidade. A gente tem também a Unesp, onde tem tudo isso ofertado, né, com uma certa facilidade. Que mais? TO.
terapia ocupacional, muito importante. Na TO, a pessoa ela passa a fazer treinamentos das atividades de vida diária. Por exemplo, eu tenho que reaprender, de certa forma, como que eu vou segurar um talher, como que eu vou segurar um copo ou uma escova de dentes, né? O momento de tomar o banho, que independência, ele cria maior independência para aquela pessoa. Então, a TO também, até para o caminhar, né? A marcha melhora muito com a TO, com a terapia ocupacional. Então tem que ser o ideal é que a pessoa seja atendida por uma equipe multidisciplinar e reaprender as coisas pequenas. Sim. A família pode ajudar muito. Não abandonar o tratamento, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas é a vida inteira que eu vou... É a vida inteira que eu vou tomar esse medicamento, né? E hoje não existe mais o risco, o senhor falou agora, né? De tomar um medicamento por muito tempo, já foi bastante reduzido na questão dos efeitos colaterais, mas... né? Tudo tem que ser com acompanhamento médico. Muitas vezes a gente precisa, inclusive, né, complementando a questão das terapias complementares, a parte psicológica da pessoa. Porque você vê, de repente a pessoa se vê privada de tudo que fazia antes, começa a ter dificuldades de movimentação, dificuldades motoras, e isso atua no psicológico, porque gera uma perda da independência. Eu não consigo mais dirigir, eu não consigo mais fazer minhas coisas sozinho. Então isso pode gerar ansiedade, depressão. Insônia, né? Desânimo total, desânimo, né? Que são complicadores emocionais da doença de Parkinson. E aí tem um outro fator, né, muitíssimo importante, que é o seguinte: a dopamina, que é a bendita substância que está em falta, ela, além do controle motor fino que ela faz sobre os movimentos do corpo, ela também está muito envolvida no nosso controle emocional. Então, em algumas situações, o paciente que irá desenvolver sintomas de tremor, por exemplo, ele pode iniciar com sintomas de depressão 5, 6 anos antes. Nossa, doutor, primeiro ele se torna depressivo sem uma causa aparente, depois no futuro ele começa a ter os sintomas. Então, o acompanhamento psicológico é importantíssimo, porque então, ajuda a tratar. Isso que o senhor está falando é muito importante, né? Porque são sintomas que atingem as pessoas de uma maneira geral e muitas vezes a gente não faz a ligação de uma coisa com a outra, né? Então, não é que todo mundo, né? No outro programa que a gente fez, né? Toda hora eu falo, não é que todo mundo tem que sair correndo desesperado, né? Se tem um sintoma, mas estar alerta. Não é causar alarme, eu acho que essa não é a intenção, mas, por exemplo, existe um sintoma que pode ser o que se chama em medicina de fator preditivo, alguma coisa que me diz que talvez pode estar associado, que é a dificuldade em sentir cheiros. Tem pessoas que simplesmente perdem a capacidade de sentir cheiros anos antes e lá na frente começa a desenvolver um sintoma de doença de Parkinson. Agora, todo mundo que passa por isso é porque vai ter doença de Parkinson? Não, mas existe uma chance. O corpo humano ele é uma máquina perfeita, muito equilibrada. A gente tem que se conhecer, né, doutor, para poder notar qualquer coisa diferente que está acontecendo. O senhor falou bastante da dopamina e é uma coisa que eu queria trazer, porque eu vi esses dias na televisão, eu acho, propaganda de dopamina para fazer atividade física e tudo mais. Esse uso é normal, é legal? Ele pode influenciar qualquer coisa no futuro? Essa substância, ela é assim para ser ingerida por qualquer um, a qualquer hora? É o que eu costumo sempre falar quando as pessoas me perguntam. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, é um órgão extremamente sério. Extremamente sério. E se a Anvisa permitiu o uso como medicamento de determinada substância, é porque ela foi exaustivamente estudada e comprovada a sua função. Agora, tudo que é suplemento alimentar, energético, isso não tem uma comprovação científica. Então, a gente pode estar tomando veneno e não sabe. Então é complicado realmente, sei lá, tomar um energético à base de dopamina, por exemplo. O que isso pode acarretar de problema futuro? Eu não sei. Na dúvida, é melhor não usar. Legal. Doutor, a gente já recebeu uma pergunta aqui na TV que foi dirigida para o senhor e que eu vou fazer para que o senhor responda para o nosso telespectador, né?
sobre a síndrome das pernas inquietas, ou da perna inquieta. Síndrome de pernas inquietas. A pessoa escreveu, né, para a gente perguntando, tem a ver com Parkinson, tem que me assustar? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Não é o tema da nossa entrevista, mas só para a pessoa não ficar sem resposta. Sim, olha, já houve estudos que tentaram associar o síndrome de pernas inquietas com a doença de Parkinson. Isso por quê? Porque o que se descobriu ao longo do tempo que o síndrome de pernas inquietas, vou falar um pouquinho sobre o que é um quadro onde ao longo do dia, e principalmente no início da noite, eu vou evoluindo com uma inquietação nas pernas, uma movimentação excessiva. Se você pergunta para a pessoa o que ela tem, ela não te consegue responder. É ficar balançando a perna. Talvez isso, fica uma agitação, eu tenho que levantar, dar uma volta, porque eu sinto incômodo. É dor? Não, não é dor. É peso? Não é peso. As pessoas costumam falar que é uma gastura. Tá. É difícil tentar definir o que é a gastura, mas é um certo incômodo que piora muito à noite, na hora de deitar. Então é aquela situação onde eu estou deitado, eu tenho que levantar, dar uma volta no quarto, eu tenho que tirar o pé da cama, botar na parte mais gelada do lençol e ficar virando a perna até que eu consigo pegar no sono. E o grande problema é que ela é considerada um distúrbio do sono, porque ela atrasa o início, então provoca insônia. Existem algumas causas conhecidas, né? Por exemplo, problemas renais, ou problemas de coluna, né? Deficiência da quantidade de ferro, alguns tipos de anemia, então, né? Faltando ferro no organismo poderia causar o síndrome de pernas inquietas. E como existe uma medicação que se chama Pramipexol, o nome, enfim, pouco importa agora, mas que ela tem uma capacidade de aglutinar íons de ferro, e essa mesma medicação, ela tem um comportamento que ela imita a dopamina. Quando a gente toma essa substância, o cérebro basicamente ele pensa que é a dopamina, que é um medicamento amplamente utilizado para a doença de Parkinson. Então, como é a mesma medicação que ajuda a melhorar a quantidade de ferro, melhorando o sintoma das pernas, muitas vezes se tentou fazer essa associação. Será que isso é um preditivo? Se eu tenho pernas inquietas, quer dizer que eu terei Parkinson no futuro? Então, os estudos sobre isso não foram conclusivos. E a dose que é utilizada talvez seja algo em torno de 25 vezes menor do que é usada na doença de Parkinson. É mínima mesmo, né? Então não parece ter uma relação direta com doença de Parkinson. Mas aí então para o nosso telespectador que ligou perguntando, que escreveu perguntando, acompanhe. É um neurologista também? É um neurologista, normalmente, tem tratamento, melhora muito a qualidade, porque o sono fica muito comprometido. Normalmente a medicação tem que ser tomada umas 3 horas antes de dormir, para que eu consiga deitar e pegar no sono. Porque senão aquilo fica persistindo, eu não consigo dormir. E a minha noite fica, né, noite após noite após noite, eu tenho... E o dia seguinte, um comprometimento, nem pensar, né? Enfim, né, próprio da insônia, né? Tá, bom, então voltando ao nosso Parkinson agora, né, eu queria saber do senhor, doutor, o senhor já está desde 97 trabalhando, né, como neurologista aqui em Botucatu. Como que é para o médico tratar o paciente de Parkinson? Qual que é o desafio maior? É um desafio, assim, né? um desafio muito grande, Adriana, pelo seguinte. Eu tinha feito um comentário antes que, assim, o que se conhecia sobre a genética do problema era muito pouco quando eu iniciei. Hoje se sabe muito mais. Então, isso determina, ou explica, melhor dizendo, por que existe tanta variação de sintomas. Por que uma pessoa treme e outra não? Por que uma pessoa tem mais rigidez? Por que uma pessoa começa o quadro com dificuldade de sentir o cheiro ou com depressão alguns anos antes de abrir o quadro? Por que é tão variável? Então, eu acho que para o médico, cada paciente ele é absolutamente único. Cada paciente de Parkinson ele é absolutamente único. Eu não tenho um paciente sequer de doença de Parkinson que seja igual ao outro. Seja porque é questão da idade, seja porque é questão dos sintomas, mas principalmente porque cada pessoa responde de uma forma individualizada para os tratamentos. Então, uma determinada medicação vai bem para uma pessoa, pode não ir bem para outra, e isso faz muita diferença. Então, no fundo, é um jogo de xadrez, porque você tem que ficar tentando alternativas e, às vezes, mexendo os horários. Um outro exemplo, nós temos um ciclo hormonal de 24 horas que influencia demais nisso. Então, por exemplo, tem pessoas, né, tem pacientes que estão muito bem obrigados com determinada dose no período da manhã, mas se essa mesma dose for distribuída ao longo do dia, à tarde ele está péssimo. Né? Então,
é um cuidado e um olhar individualizado, individualizado né? e constante. O mesmo paciente, ele pode ter variações, por exemplo, respondeu pode. bem um determinado pode. tempo e aí... Lembra que o problema ele é evolutivo, progressivo. Então, o que está servindo hoje, talvez daqui a 6 meses eu preciso fazer um pequeno ajuste. Não raras vezes eu tenho que diminuir doses, porque vai passando do ponto, começa a ter algum efeito adverso, e existem efeitos adversos, né? Bastante, dependendo da dose, né? Como prisão de ventre, né? Constipação intestinal, alucinações por causa do excesso de dose, né? Náusea, vômito, transpiração, salivação excessiva, né? É um sintoma muito ruim associado ao uso excessivo da medicação. Então, muitas vezes você tem que acabar diminuindo a dose. Então, eu até conto isso para os meus pacientes, eu falo que tratar a doença de Parkinson é mais ou menos, como são pessoas com um pouco mais de idade, normalmente eu brinco que é igual ajustar rádio antigo, né? Frequência de rádio antigo, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, até você achar aquela frequência que e daí que vai ser melhor. Também ali no meio se ventar nesse intervalo, tem que ajustar de novo, exatamente. Doutor, aqui em Botucatu, então a rede básica, né, ou pública de saúde consegue atender a demanda, a Unesp consegue atender a demanda, tem vocês da PM que também tem outros profissionais que trabalham com isso. E a gente sabe que agora vão ter algumas atividades relacionadas ao Dia Mundial de Conscientização, que eu falei lá no começo da nossa entrevista, né? Que acontece dia 11 de abril, o Dia Mundial da Conscientização, mas aqui em Botucatu vão acontecer algumas atividades. Algumas atividades, né? Com palestras, né? Então, é importante... Em torno do assunto. É importante que a população, mesmo quem não tenha, sobretudo quem não tem a doença, se intere do assunto, porque às vezes tem um conhecido que pode estar um familiar, né? Então, o senhor quiser fazer um convite para as pessoas que participem ou que, independente de poderem participar ou não nessa semana, que estejam atentos a isso, né? Por favor, olha. Sim, a gente, né, tem começado, né, uma divulgação bastante importante para isso e peço que todos fiquem atentos a esse tipo de informação e que possam comparecer ou possam avisar familiares, possam convocar conhecidos que tenham o problema ou que onde haja uma suspeita sobre a doença, para que se informem mais, para que tenham mais conhecimento, porque o conhecimento sobre o problema, ele facilita muito, porque isso traz o buscar precoce por tratamento e isso evita uma série de desgostos futuros, né? Então eu acho que é muito importante que todos possam prestigiar. Doutor, a gente está chegando ao fim da nossa viagem. Eu queria novamente agradecer muito a sua participação conosco, a sua disponibilidade em estar com a gente aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores, né, para o nosso público, uma mensagem que seja mesmo no sentido dessa esperança, porque essas doenças crônicas e degenerativas muitas vezes causam muito medo. Tem gente que, os antigos falavam, né, é melhor nem saber, não procurar que eu não vou achar. Mas a gente sabe que não é assim, né? A medicina avançou muito, avança todo dia. Então, que o senhor deixasse uma mensagem nesse sentido de trazer uma esperança, sem deixar de ser um alerta, mas que seja também uma esperança para o nosso... Sim. Eu queria novamente te agradecer o convite, dizer que nós estamos sempre à disposição. E realmente, isso é uma questão que a medicina vem evoluindo, os tratamentos vêm se modificando, então... sempre há esperança, a doença tem controle, mas muitas vezes é necessária de que seja reavaliada com alguma frequência, porque muitas vezes você vai tendo que fazer alguns ajustes para que as coisas fiquem estáveis, né? Para que não tenha outras complicações. Então, sempre há esperança nesse assunto, né? Em vista dos últimos 20 ou 30 anos, mudou-se muito a forma de tratamento. Os resultados são muito melhores hoje do que no passado e a medicina não para, então sempre está evoluindo, sempre as alternativas de novos tratamentos, enfim, vão surgindo e aí a esperança sempre é boa. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada mesmo. Para você que está com a gente aqui, ficam 2 convites. Continue acompanhando a programação da TV Câmara. E lembre-se, se quiser saber alguma coisa ou sugerir algum tema para a gente conversar no Estação Saúde, mande para a gente. Quem sabe a próxima viagem é para o destino que você escolher. Até lá!